Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, cumprimentos especiais neste nosso Câmara Cidadã de hoje. Vamos trazer um projeto muito especial. Conversar aqui com a nossa convidada Andréa Costa Coelho, que é uma das idealizadoras da Associação Gabriel Costa Coelho. Bom, as pessoas podem estar se perguntando, né? Fica em Itajaí, conhecida internacionalmente, inclusive. Sim. Mas nós precisamos que a senhora definisse exatamente, né, para a gente a finalidade, a existência da própria Associação Gabriel Coelho, por que ela aconteceu, por que ela foi fundada. Muito obrigada, né, pela oportunidade. Prazer em tê-la aqui, né? É um prazer para mim. E assim, a associação, ela foi fundada em 2021, justamente quando eu retornei a Santa Catarina, porque o meu filho, com 12 anos, em 2015, ele foi acometido de leucemia. O Gabriel teve uma leucemia mieloide aguda, muito drástica, que inclusive geralmente dá em pessoas acima de 60 anos. 13% só que dá em adolescente. E quando nós descobrimos, Gabriel fomos para o Joana de Guzmão, em Florianópolis, porque nós sabemos que aqui na nossa região nós não temos tratamento oncológico infantil. Então nós precisamos ir ou para Florianópolis, ou Blumenau, ou Joinville. Florianópolis tem o CEPOM, né? O CEPOM é acima de 16. Uhum. O Gabriel estava com 12 quando foi descoberto, né? Então ele ficou no Joana de Guzmão. Uhum. Aí ali foi onde começou toda a trajetória. Só que ele chegou muito debilitado. Eu estava 3 meses procurando o que o Gabriel tinha. Levei em vários médicos, vários especialistas e ninguém encontrava. Até que na véspera de carnaval, nós estávamos dentro do Pequeno Anjo com ele muito debilitado e foi aonde o doutor Gastão, que infelizmente hoje em dia não está mais conosco, que ele faleceu de Covid, na hora ele detectou só olhando para o Gabriel. Uhum. Por quê? Porque os sinais, para quem conhece a oncologia, são muito claros. É diferente para nós que acabamos sendo leigos e não temos ideia, né? Então, por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Vocês não tinham percebido nada antes disso? O que acontece? O Gabriel, ele vinha muito pálido. O Gabriel, ele jogava futebol, tocava bateria desde os 2 anos de idade. Era normal? Normal, nunca tinha tido nada, nunca tinha pisado no hospital. Mas, nos últimos 3 meses, ele já não queria mais ir para a escola, e ele amava a escola, porque é filho único. Uhum. Então, ele amava estar na escola, não queria mais saber de escola, estava muito desanimado, muito pálido, fraco, não tinha mais vontade de se alimentar. E tudo aquilo foi me chamando a atenção e eu fui levando nos médicos e ninguém diagnosticava com nada. Porque como ele nasceu com intolerância à lactose, então tudo se tornou alergia a glúten, alergia a leite e tudo isso. Não chegava a conclusão nenhuma? Não, nenhuma conclusão e ele foi ficando cada vez mais debilitado. Então, quando ele chegou no Pequeno Anjo, muito ruim, ele estava com febre e com vômito. Então, fechou o quadro que precisava, na realidade, para um diagnóstico, né? Então, quando o médico percebeu como ele estava caminhando da entrada do Pequeno Anjo até o consultório, ele já tinha uma ideia do que era. Uhum. Porque a visão dele era diferente. A visão desse médico era totalmente diferente de muitos outros. Ele era oncologista? Não, ele não era oncologista. Mas ele teve... como que eu vou te explicar? Ele realmente trabalhou em lugares que não tinha a tecnologia que nós temos. Então, talvez nem especialistas, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ele teve, né, realmente que praticar a medicina. Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos muito papel. A tecnologia é ótima, mas não dá para você só olhar para o papel. Você precisa olhar para a pessoa. E é essa a maior falha que existe, né? Então, realmente, se nós pararmos para pensar, os médicos não olhavam para o Gabriel, eles olhavam para os exames que eram feitos, que eles pediam. Então... O exame não diz tudo também, né? Não, porque dependendo do que seja um tumor, ou um linfoma, ou até mesmo uma leucemia, para detectar no exame, algo muito maior pode estar acontecendo. Só que, hoje, com os sintomas, os sinais que nós temos, nós conseguimos
correr antes do tempo, né? Não chegar no nível que o Gabriel chegou. Mas deixa eu só em função do que a senhora está relatando sobre o seu filho, quer dizer, se vocês tivessem descoberto isso lá atrás, no primeiro contato, talvez pudesse ter uma solução. Poderia, de repente, poderia sim, porque o diagnóstico precoce, ele consegue, assim, eliminar praticamente, assim, olha, hoje com o diagnóstico precoce, nós conseguimos salvar até 70%. Exatamente. Dos casos. Isso é um dado. O INCA que Isso, é um dado e é oficialíssimo. real, e é real. O problema é que tanto criança quanto adulto, né, acaba chegando numa situação muito debilitada no hospital. Então, quando vai entrar em quimioterapia, vai entrar em radioterapia, seja o tratamento que for, você imagina, ele já é um tratamento drástico. E aí, simplesmente... É muito invasivo, né? Muito. E ele atinge todos os órgãos, de uma certa forma, né? Então, é aquilo. Aí, imagina como que você não fica. Então, o Gabriel, no início, ele começou o tratamento dele em Florianópolis. Ele ficou lá no primeiro bloco de quimioterapia, que o primeiro bloco dele foram de 10 dias. Dos 10 dias, 5 dias direto, 24 horas rodando quimioterapia direto. Ele foi para a UTI, ficou 20 dias na UTI, num estado muito grave, aonde ele teve 2 AVCs, teve sepse e uma série de outros problemas que acarretaram nesse primeiro processo. Deixa eu só, por que a senhora fala nos sintomas, nos sinais? Sim. Sinais são mais importantes do que exames, né? Sim. O sinal físico de aparência, sim, né? Sim. Eu coloco aqui, 9 sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Palidez inexplicada, caroço, Aqueles no corpo, nódulos, no isso, corpo, que ficam inchados. perda de peso, reflexo nos olhos, Sim. manchas roxas, febre prolongada, dores nos ossos, fadiga e tontura. São sintomas que eles surgem assim no cotidiano? Exatamente. Dá para sentir isso no cotidiano? Exatamente, porque o que acontece? Não vai vir tudo junto, mas ele vai somando. Sim. Entende? Então, por exemplo, você começa a perceber que a criança, ela começa a suar demais à noite. Sabe? O Gabriel tinha noite que eu chegava a trocar a roupa de cama. E eu achava muito estranho, que eu falava assim, nossa, eu olhava, ele estava gelado. Então, assim, ele não estava com febre, mas estava com sudorese. Então, aí quando você percebe, de repente, já perde o apetite, já começa a ficar mais pálido, com menos energia. Então, é um somatório. Você não fica só com um sintoma isolado. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas tudo é câncer. Não, não é que tudo é câncer, mas a soma dos sintomas pode ser. Bom, aqui, vamos falar um pouco do Novembro Dourado, que é exatamente uma campanha que busca a conscientização sobre a importância do diagnóstico do câncer em crianças e adolescentes. Estamos vivendo Novembro Azul, que é do câncer de próstata, do diagnóstico de próstata nos homens, nós, principalmente na nossa idade. Acabei de fazer os exames novamente, depois de tanto tempo, mas enfim. Mas a senhora falou no início que uma das dificuldades foi não existir aqui uma clínica especializada, um hospital especializado nisso. Exatamente, nós não temos. Hoje tem? Não. E vocês, então, agem nesse sentido, quer dizer, vocês recebem as pessoas, orientam as pessoas e buscam encaminhá-las para o local adequado. Exatamente. O que acontece? A Casa Biel, ela está em Itajaí. Como eu falei, eu voltei, né? Faz 3 anos, agora a Casa Biel vai estar fazendo. Na realidade, eu voltei há 4 e a Casa Biel vai fazer 3. O que nós fazemos? Nós temos uma equipe ali, multidisciplinar, com uma equipe técnica fantástica. Que eu falo que realmente elas são as melhores porque nós temos visto, né, a diferença nas crianças. Que cuida não só de papel, né? Não. Então, assim, eu tenho psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, sabe? Tenho pedagogos, porque as crianças nesse período não conseguem ir para a escola. Então, a parte da pedagogia é essencial. Nós temos enfermeiros, nutricionista, uma série de profissionais habilitados para cuidar. Vocês assistem também as famílias, né? Principalmente, totalmente. Talvez, as famílias, Então, né? O que acontece? Nós cuidamos da criança e da família. Então, a família, ela adoece junto, de uma certa forma. Por quê? Porque aquela preocupação, o irmão, muitas vezes, não entende porque a atenção está voltada só para uma criança. Então, você precisa acolher aquele irmão também. Nossas pedagogas assistente social chega aí na escola, conversar com os professores, até referente ao irmão. Por quê? Porque adoece a família inteira. Então, nós precisamos, né, dar um cuidado, um olhar totalmente diferente para eles. Bom, vocês têm uma rede de apoio solidária, que vocês fazem, e é muito mais amplo do que a senhora está... A gente sabe da amplitude, mas é preciso entenderem.
acolhimento integral às crianças e seus familiares durante e após o tratamento, oferecendo abrigo e moradia. Aí, mas só atende lá? Não. Alimentação, lazer, transporte, atendimento multiprofissional e suprir as demais necessidades para o bem-estar da saúde. Ou seja, é um serviço 100% integral. Exatamente. Aqui, nós só não temos a quimioterapia e radioterapia para a criança. Porque a casa mesmo, ela oferece todo o pós, que é tanto que os hospitais deveriam ter, né, que é essa equipe multi, e nem todo hospital tem. E fora que no hospital você vai só para fazer aquele processo que é invasivo, né, que é quimioterapia, radioterapia, iodoterapia. Mas, e depois quando você vem para casa? Aquela criança precisa, muitas vezes, de uma fisioterapia respiratória. Por quê? Porque a gente sabe que todo o processo da quimioterapia, ele não debilita só a parte ruim, e sim a parte boa também. Então, nós precisamos fortificar. Desmonta tudo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tenho adolescente que fez uma cirurgia na perna. Precisamos de fisioterapia. Aí, como muitas vezes as pessoas falam, não, mas vai até o posto de saúde, marca que eles fazem. Como que uma criança ou um adolescente que está passando por um tratamento oncológico vai ficar no meio de um monte de gente? Primeiro que a gente sabe, né? Nós somos realistas em saber que nada você consegue da noite para o dia. Exato. E eles não têm tempo para esperar. Infelizmente, o câncer, ele é a doença que mais mata no Brasil hoje, criança e adolescente. Então, nós precisamos correr. Então, o diagnóstico precoce, ele é primordial. E a casa vem com essa proposta de diagnóstico precoce. Nós fazemos palestras em escolas, em empresas, para explicar esses sintomas, né, que o senhor acabou de ler. Alertar, justamente. Porque se você começa a ter um alerta, é diferente quando você chega no médico. Exatamente. É bem diferente. Exatamente. É bem diferente porque é mais íntimo, né? Isso. É uma coisa que não é tão imponente, é uma coisa bem chegada, bem, digamos assim, consensual entre as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu acho que isso casa muito com outras realidades, a realidade do câncer masculino ou câncer feminino, específico de colo de útero, de seio, enfim, do homem, que é radicalmente o mais, é a próstata, mas enfim. Recentemente, eu fiz vários exames, toque, etc. e tal, mas agora os médicos têm um pensamento diferente, mais moderno. O toque não é mais essencial, e não é. Nem o PSA é essencial, porque tem gente que pode ter um PSA baixo e ter câncer, e o PSA alto não tem câncer. Sim. Tem que fazer um exame um pouco mais amplo, começa por uma ressonância, e vai por aí, vai mais fundo, um exame de sangue, até chegar na realidade, se for necessário, se surgir algum sintoma desses aí. Mas aí o médico diz o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, essas coisas quando surgem é de repente, você não sabe. Aí eu disse, mas dá sinal nenhum, você tem que fazer exame periódico, anual, de preferência para você detectar se está havendo alguma alteração. É o mesmo caso daí, né? Porque no caso da criança, aqui ela apresenta sintomas claros. Sim. No próprio ânimo, na própria fisionomia. E apresenta, e eu vou te falar, qual que é o problema hoje? Hoje a gente vive de tela, né? Infelizmente, tudo é celular, tudo é notebook. É verdade. E muitas vezes a gente não está olhando para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso neto. E essa é a maior dificuldade. Porque, na realidade, a criança está apresentando os sintomas. Só que ela não sabe, ela não entende. Tanto que um dos trabalhos que nós fazemos na escola é totalmente lúdico quando é para criança pequena. Por quê? É para lembrá-los que eles têm que falar para os pais quando estão sentindo alguma coisa. Porque a criança, em todas as realidades, seja até na política, a criança tem influência, né? Porque é o que ela ouve e vê, ela, se for um pouco, tiver iniciativa, indaga os pais, e os pais têm a obrigação de estar instruindo, né? É que as famílias hoje estão um pouco também descuidadas em função, e têm uma obrigação, que não tem o tempo, as bobagens de sempre, que a gente sabe que tem consequências, às vezes, drásticas, como nesse caso. Exatamente. Como nesse caso. Mas o trabalho de vocês é, evidentemente, extremamente louvável, necessário, mas aqui um alerta que é interessante. Nós não temos uma casa especializada para esse atendimento. Temos para mulheres, porque o médico também diz o seguinte, você já viu rede masculina de combate ao câncer? Não tem. Tem rede feminina, mas masculina não tem. Porque é relaxado por natureza, né? Mas o caso da criança, os pais é que tem que tomar cuidado. Né? Exatamente. Os pais é que tem que fazer essa observação. Os pais têm que fazer, e eu vou te falar, nós temos feito um trabalho na escola, sabe por quê? Porque aonde a criança fica mais tempo? Exatamente. Então,
foi o que eu até conversei com um dos professores, até porque tem uma das escolas em Itajaí que uma professora que detectou um caso. Inclusive, essa criança está fazendo tratamento em Curitiba. Justamente porque... Detectou a tempo, né? Detectou a tempo. Porque a menina começou a mancar, do nada. 6 aninhos, estava sempre correndo, brincando. Foi passando os meses e ela nunca teve nada. De repente, do dia para a noite, começou a mancar. E não reclama de dor, porque nem sempre vem a dor no primeiro momento. Então, por isso que ninguém percebe. Ela começou a mancar e a professora, por que você está mancando? O que está acontecendo? Você caiu? Não. E ela, nem aí. E aquilo chamou atenção. E no que chamou atenção, ela chamou a mãe e perguntou para a mãe. A mãe falou, não é nada, nem se preocupa, porque isso daí ela deve ter caído, mas está tudo certo, ela não está reclamando de dor. Mas a professora ficou incomodada. E ela chamou uma médica, que era mãe de um dos alunos, e explicou, e falou assim, olha, ela está mancando já faz alguns dias, e eu estou achando muito estranho, porque ela não sente dor, mas eu percebi, estou vendo que está cada vez aumentando mais. A mãe conversou com a outra mãe, fez os exames, e detectou um osteosarcoma na perna. Aí eu te falo, por que ela teve olhar? Porque ela já tinha tido na família. Então, as pessoas, infelizmente, né? Quando a gente tem, então o nosso olhar muda. Mas não precisa você ter na família para ter um olhar diferente. Eu acho que aí entra o diagnóstico precoce, nós começarmos a falar... Porque, assim, o câncer, nós temos que desmistificar ele. Porque as pessoas falam em câncer, elas ficam desesperadas. O câncer é sinônimo de morte. Tem gente que não faz exame com medo de diagnosticar, né? Exatamente. Danado, né? É isso aí. E está errado. Porque é tão mais fácil você descobrir no início. Porque existe cura. Conheço muitas crianças, muitos adultos que estão curados. Contrapartida, infelizmente, conheço outros também. Conheço várias também. Né, que já partiram. Mas por quê? Porque... diagnosticaram e trataram rápido, né? Exatamente. E nós sabemos também, né, que existem vários tipos de tratamento. E esse é um dos fatores também que a Casa Biel ela vem para levantar essa bandeira que nós queremos fazer o máximo que nós pudermos pelos nossos pequenos. Tentar antecipar e privilegiar o diagnóstico precoce. Exatamente. Estou conversando aqui com o André Costa Coelho, da Casa... É Casa Biel, né? Casa Biel. Casa Biel, né? Eu queria que a senhora... Nós estamos já concluindo o programa, eu queria deixar aqui um último espaço, um último tempo, para a senhora dizer aquilo que gostaria de dizer e que o repórter, muito incompetente, não perguntou. Não, na realidade, eu queria primeiro parabenizar, porque se todos tivessem essa iniciativa de começar a falar sobre o câncer, nós teríamos muitas curas por aí. E, na realidade, as pessoas não precisam ter medo. É muito mais fácil você chegar no teu médico, descobrir o diagnóstico e correr atrás, porque tem muita gente que consegue a cura. Mas o principal, tem que ter fé e aprender a viver um dia de cada vez. O lema que nós temos na casa é exatamente um dia de cada vez, porque isso tira a tua ansiedade, que é um dos fatores que também pontua e é um dos starts do câncer. Eu tenho que fazer a pergunta final. A Casa Biel fica onde? A Casa Biel fica em Itajaí, na Rua Brusque, 1205, ao lado do Posto Presidente, o povo conhece muito, que é perto do posto universitário ali da Univale. Ela está bem localizada na Rua do Pequeno Anjo, do Hospital Pequeno Anjo. Qualquer pessoa pode procurar? Pode. Da região inteira? Pode procurar, nos procure, tanto quem está precisando quanto quem quiser conhecer o projeto, nós estamos abertos lá para receber, de braços abertos, pode ter certeza. Olha, obrigado, Andréa Costa Coelho, pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Grato por atender o convite, né? Da nossa equipe, da nossa produção do Câmara Cidadã. Muito obrigado, um abraço grande. Obrigada. Câmara Cidadã conversou com Andréa Costa Coelho, da Associação Gabriel Costa Coelho, a Casa Biel, que fica em Itajaí, mas atende a toda a nossa região. Câmara Cidadã termina aqui nessa edição, mas a gente volta na outra. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.